Boa tarde, meu nome é Ana Carla e nesse momento iniciamos mais uma live da Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, todos os educadores, as educadoras, gestores, gestoras, educadores que trabalham no apoio das unidades e também os estudantes e seus familiares. Agradeço também a Roberta Almeida, nossa intérprete de Libras, que atua aqui para que cada vez mais pessoas tenham acesso a conteúdos tão importantes. Nessa tarde, teremos um bate-papo sobre leitura literária na primeira infância. Falaremos sobre a importância de garantir o direito à literatura, à fabulação, desde o início da infância e para todos. Para isso, temos aqui duas convidadas muito especiais. A Carla Malchi, que é pedagoga, coordenadora geral da Mais Diferenças e do projeto Brincar, que é feito juntamente com a Divisão de Educação Infantil aqui da FME. Ela desenvolve projetos sobre livro, literatura e inclusão. Também temos aqui a Celinha Nascimento, que é mestre em literatura brasileira, é mediadora de clubes de leitura, é assessora e consultora de programas de leitura e literatura. Ela é formadora também do Instituto Vladimir Herzog, que também é parceiro da Secretaria. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Agora eu me retiro para dar mais tempo para vocês e mais espaço, né? Lembrando a quem nos assiste, ao final teremos um momento de perguntas, né? Então vocês podem participar enviando comentários, perguntas no nosso chat. Passo agora a palavra para a Celinha e, na sequência, a Carla. Até mais, gente. Olá, gente. Você já sabe meu nome, eu sou Celinha Nascimento. Eu vou me apresentar, então, vou narrar para vocês como eu sou e onde eu estou. Minha pele é branca, meu cabelo é ligeiramente curto, bem despenteado na tarde de hoje. Eu estou usando azul, preto e um pouquinho de branco, tanto na roupa quanto no colar e nos brincos. Estou na sala da minha casa. As minhas costas têm um pedaço da minha porta da sala, um pedaço de um quadro feito pelos meus alunos, é uma pintura em tecido, e alguns objetos dos indígenas nambiquaras que eu estudei. E eu começo, então, com uma história para vocês. E aí eu vou fazer um barulhinho bom. Então, vamos lá. A história que eu vou ler foi recontada por Ilan Brennan. Não foi ele que criou essa história, porque é uma história muito antiga, que já foi recontada muitas vezes. E diz assim: o título da história é O Peso Imaginário. E diz assim: dois monges, um velho e outro jovem, caminhavam serenamente numa estrada de terra da província de Wuhan. Os dois não conversavam, apenas contemplavam a natureza e meditavam silenciosamente. Depois de alguns quilômetros de caminhada, eles depararam com um riacho. Para atravessar, iriam no máximo molhar as canelas. De repente, do nada, apareceu uma jovem belíssima. Ela olhou para os monges e disse: por favor, vocês podem me ajudar a atravessar para o outro lado do riacho? O monge jovem fulminou a mulher com o olhar e pensou: ah, que mulher mimada, só para não molhar o vestido. E todo mundo sabe por aqui que mulher não pode tocar em monge. O velho monge não quis nem saber e disse: pode subir. A jovem agarrou-se às costas do velho, que a atravessou para o outro lado do riacho. A mulher agradeceu e foi embora. Os dois monges continuaram sua caminhada silenciosa. Mas lá adiante, o jovem não aguentou e explodiu. Seu velho bobo, por que você fez isso? Você não sabe que mulheres não podem nos tocar? Aquela mimada não queria molhar o vestidinho dela e ainda tocou em você.
O jovem continuou gritando, insultando o velho, até que finalmente o sábio velho monge respondeu: há mais de 1 hora que eu deixei aquela moça lá atrás, mas você está carregando ela até agora nas suas costas. Essa é a história para os adultos. Se eu fosse começar uma outra história para as crianças hoje, eu leria esta aqui: Mari e as coisas da vida. Como não vai dar tempo da gente ler a história inteira, mas eu quero mostrar para vocês como é que essa história começa. Mari nasceu em uma cadeira de palha, debaixo de uma cerejeira. Sua mãe estava lendo um livro muito emocionante, tão emocionante, que ela nem percebeu que o bebê estava nascendo. Foi algo assim como se você quisesse fazer xixi e pensasse, eu vou segurar um pouquinho, eu vou segurar um pouquinho. E assim o bebê nasceu. Bom, é uma história incrível e depois eu conto porque eu só estou lendo esse pedaço. Bom, gente, o trechinho dessa deliciosa live aqui que ficou para mim foi um pouquinho de começar uma conversa com vocês sobre a fabulação na primeira infância. Então, acho que é importante dizer algo que vocês já sabem, né? E que talvez não foi a academia que ensinou, mas foi a vida que ensinou, que todos nós fabulamos. O tempo todo fabulamos, né? É impossível viver sem fabular. Pensando nas crianças, vou mostrar uma imagem para vocês. Para quem não pôde ver com qualidade, é um menino brincando com ossinhos. É um menino muito pobre, do livro Terra, do Sebastião Salgado. Ele conta nessa foto que as crianças do sertão, mesmo muito, muito vulneráveis e pobres, brincam de alguma maneira. Esta criança colecionou ossinhos de vários bichinhos e ele ordenava, numa ordem muito incrível, de grandeza, de cor dos ossinhos, e inventou ali uma brincadeira. Essa imagem, para mim, é muito potente, porque quando a gente pensa em fabular, em criar, em fantasiar, a gente, sim, pensa também em objetos, em ferramentas, né? Mas essa imagem nos diz também que, às vezes, a gente pode fabular com quase nada. Quantas crianças conhecemos, ou mesmo na nossa própria infância, que fabulava apenas com o corpo, não é? Com as maneiras de brincar, com os gestos, com as brincadeiras de boca. Me lembro da minha avó, que pouco letrada e pouco lia pra gente, mas ela tinha uma brincadeira inesquecível que era janela, janelinha, porta, campainha, pim! E isso era tão delicioso. Provavelmente a minha avó não sabia que os olhos seriam anos mais tarde, ou desde sempre, ditos como janela da alma, né? E que a boca seria, enfim, aquilo que nos liga ao mundo, não só pela comida, mas pelas palavras. A minha avó não sabia de nada disso, mas ela sabia brincar num momento que não havia brinquedo algum, né? A fabulação dela era muito mais simples, ainda que podemos pensar na sociologia e na filosofia como uma grande fabulação. Enfim, então, quando pensamos em fabulação, estamos falando de algo que não vivemos sem, mesmo quando não sabemos que estamos fazendo, né? Quando eu me descrevi, eu disse, estou usando brincos e um colar. A gente se enfeita, né? A gente se enfeita também para parecer outra pessoa, para parecer melhor, para parecer mais animada. As pessoas se enfeitam, elas cantam, elas fazem poemas, elas ouvem música, elas dançam, elas vão à igreja, aos templos, enfim. Então, essa ligação com aquilo que não sou eu. Eu acho que fabular, e a literatura nos diz isso, como a literatura é essa potência de me encontrar com aquilo que eu não sou. Talvez aquilo que eu gostaria de ser, ou talvez também aquilo que eu não quero nunca ser, né? Mas essa é a ideia da fabulação. Dito isso, e como estamos aqui num evento, né, da rede de educação, não é também nenhum segredo, ou mistério, ou assombro dizer o quanto a escola faz isso.
e o quanto, de certa forma, a escola tomou este lugar das famílias e dos outros agrupamentos humanos nessa grande tarefa de fabular. Essa tomada, né, de ação foi muito boa, num determinado olhar sobre isso, mas acabou sendo grande demais também, não por conta da escola, mas por conta dos outros agrupamentos sociais, né? Quer dizer, hoje, cada vez menos os pais cuidam disso, ou os outros agrupamentos da sociedade. Como eu disse, isso foi muito bom, porque a escola também percebeu o quanto esse gesto de fabular, seja pelo livro, que é o nosso tema de hoje, seja pela dança, seja pela criação das artes plásticas, enfim, tinha o seu lugar como conteúdo, então isso também entra na escola como conteúdo afetivo e como conteúdo curricular, então ganha um outro patamar, mas também é verdade que as famílias um pouco se desocuparam. E quando eu digo isso, não é uma crítica às famílias, de maneira nenhuma. Até porque é muito importante a gente perceber por que isso aconteceu. Qual foi esse movimento, né? E que a gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas só para ficar claro que isso não é uma crítica, isso é só um olhar nesse cenário que temos hoje, né? Então, quando falamos também, já que o nosso tema é leitura literária, estamos falando do objeto, né? Deste objeto da cultura. A gente está falando da leitura literária como objeto. Nem sempre foi assim. Né? A literatura, e aqui também não vamos nem gastar muito tempo com isso, que todo mundo sabe muito disso, todos os educadores, quero dizer. O quanto a oralidade foi importante durante séculos, não é? Então, a ideia de se ligar à literatura não era via objeto livro, mas era pela oralidade. Todo mundo que trabalha com educação infantil estudou um pouquinho sobre contos de fadas, por exemplo, e conhece um pouco essa história, não é? Todo mundo contava, todo mundo sabia uma história, e isso na nossa família a gente pode lembrar daquele parente que era o contador de causos, de piadas, de brincadeiras, era isso. Então, nós tínhamos uma literatura que era muito feita pela oralidade e por todos, ou, se não todos, por um grande grupo da sociedade. Lado bom, lado mal, né? Como dizem em chinês, em Yang, você tem a literatura que foi também para o objeto livre. E se a gente pensar no objeto livre na escola, a gente tem uma trajetória tão fascinante, né? Eu estou cercada de livros aqui, gente. Vou mostrar alguns, né? Mas a gente parte de livros assim, muito simples, né? Com poucas cores. A gente abre, só tem uma cor, né? Ou mesmo quando tem mais cores. Pegando aqui a história da ratinha, e a gente abre esses desenhos gigantes, um texto muito simples, e esse que não é, esse é o contrário, é um texto difícil, longo, mas o que estava em jogo aqui era a história, não era exatamente se o texto, se tinha uma estética colocada, o objetivo era contar uma história, enfim. E hoje a gente tem, e é claro que se eu pego este livro dos anos 60, que penso num livro do recém-lançado, como este, cores, cheiro, tem o barulho, posso ter livros com outros apelos que não só do texto, né? Então eu tenho isso, tenho cheiro, tenho cor, tenho livros com borracha, com vidro, com aparatos, né? Quer dizer, o livro virou um outro objeto da cultura. Ele não é só um objeto de papel, né? Mas ele é um objeto da cultura, diferente. Mas isso não foi à toa também, né? E aí é importante a gente pensar. Quando a gente pensa literatura, e aí qualquer idade, de qualquer cultura, a gente pensa num tripé de experiência, né? Então, é uma experiência da estética, como eu estou dizendo, é uma experiência da língua, porque toda narrativa, ela é dita ou escrita num idioma, até neste que a Roberta está falando, né? Está falando não, está trazendo para a gente. E num tripé, o outro pedacinho do tripé afetivo. Então, a gente tem 3 experiências, né? Então, esse livro seria impossível
há 50 anos, porque não se tinha tecnologia para produzir esse livro, né? Não se tinha essas cores nas gráficas, não se tinha essa liberdade de censura, né? Liberdade de censura é uma coisa estranha, né? Mas, enfim, não se tinha essa liberdade narrativa, enfim. Então, quando a gente pensa na literatura, em qualquer objeto de arte, um momento de arte, a gente também está falando de como a sociedade foi pensando sobre isso, né? Como ela foi adentrando nisso e pegando para si algumas questões. E aí, é importante dizer que, se por um lado, a gente fabula o tempo todo, fabulamos sempre, com instrumentos ou não, a fabulação também é diferente em diferentes culturas, não é? Em diferentes lugares. E é também diferente o acesso que temos a ela. Então, acho que isso é importante neste momento específico, né, do século XXI, enfim, que temos tudo isso, mas não temos para todos. E não temos para todos também por variados motivos. Né? Não é pelo preço do livro, necessariamente. É também pelas diferentes culturas que temos para ter acesso a eles, porque temos crianças que não sabem ler, porque temos crianças cegas, surdas, com outras deficiências, porque temos crianças autistas e com outras tantas questões. Então, acessar essa fabulação escrita, né, este objeto da cultura, nos liga a outras questões. E aí eu vou dar uma paradinha aqui, porque logo vou passar para a Carla. Eu tenho experimentado a fabulação tanto com crianças muito pequenas, quanto com adultos da prisão. Né? Acho que o trabalho que mais tem me dado orgulho ultimamente é trabalhar com leitura como remissão de pena. E a gente vê como a fabulação e o direito a isso tudo que a gente está falando é o mesmo. Né? Em situações totalmente diversas, mas é o mesmo. E aí remeto a Antônio Cândido, que foi o primeiro a dizer que a fabulação é um direito humano. Portanto, ele deveria estar na lista dos 30 direitos da grande Declaração dos Direitos Humanos. Todos têm direito a fabular, têm direito a dar um up no seu cotidiano para sonhar, né? E é um texto belíssimo dele, que é Literatura como Direitos Humanos, mas, enfim, no qual ele vai falando que é isso, e que se o corpo não tem isso, se lhe é negado isso, ele sofre, ele adoece e ele sonha. Então, o sonho é uma resposta boa à fabulação, mas a doença também é uma resposta ruim à falta de fabulação. E aí, só para encerrar, porque eu acho que já deu meus minutinhos, né? Só tenho mais uns segundinhos. Por que eu escolhi, e pensando, então, nos pequenos, em qualquer idade, uma questão, né, que eu vou jogar aqui para cá, a questão do acesso, a questão do direito, e uma questão importante, para quem lê uma história, escolhe a intencionalidade. Por que eu escolhi o livro da China para vocês? Porque eu queria muito falar a palavra Yuhan, né, que foi uma palavra tão vilipendiada ultimamente, que se o vírus é chinês, se eles sacanearam a humanidade, etc. Então, essa era a minha intenção. E por que eu escolhi esse livro que eu não li, na verdade, né? Porque esse livro, para mim, ultimamente, tem sido uma amostra de como nós avançamos nesse diálogo com as crianças. Este livro, com a sua beleza imensa, é um livro que diz Mari e as coisas da vida, mas é um livro sobre a morte. O tempo todo está falando da morte. E a morte, aqui para esse autor, é uma morte que eu nunca tinha visto em outros livros. A última cena, gente, é um avô no caixão. Eu, de fato, nunca tinha visto essa coragem. Não que a literatura infantil não trate da morte. E esse avô está no caixão, e a Mari vai ver o avô. No entanto, aí, claro que vocês podem estar pensando, nossa, que coisa lúgubre, triste. Não, porque a morte é pensada aqui como a extensão da vida. Ela é só uma etapa, né? Como diria Guimarães Rosa, a gente morre para provar que viveu mesmo, né? Então, esse livro tem me dito ultimamente como avançamos na estética, como avançamos no que dizer para as crianças, podemos falar de absolutamente tudo para elas, né? Lembrando do tripé da afetividade, da língua e da estética.
mas quem é que tem acesso a tudo isso? E aí, com a palavra acesso e direito, eu passo para Carla. Obrigada, gente. Carla, seu microfone não está aberto. Começar de novo, né? Lembrei da música. Desculpa, gente, eu tinha deixado o meu microfone no mudo, porque para não atrapalhar o som, e essas coisas da tecnologia ainda nos confundem. Então, eu estava falando que eu queria agradecer muito o convite da Secretaria Municipal de Educação, muito poder estar com a Celinha, é uma alegria compartilhar esse espaço, essa sala contigo, Celinha, e eu fiquei aqui me deleitando e vendo as imagens e indo junto com o teu pensamento, porque afinal de contas a gente também aqui está fabulando. Cada frase que tu trazias, cada pensamento me remetia para uma outra questão, para uma memória também da minha infância, de uma memória como educadora. Então, a literatura e a gente poder dar tempo para ela surgir, para ela brotar, para a gente poder conversar com ela e sobre ela, acho que é um presente da alma e um direito, e que a gente não pode abrir mão dele. E eu também queria muito agradecer pelos educadores e pelas famílias que estão aqui com a gente. Também eu acho que isso diz da necessidade e da importância da literatura, da leitura literária para todos nós. E essa é uma conversa para a gente pensar nas crianças, mas eu também acho que ela é uma conversa para a gente pensar em nós também com carinho. Porque é dar um tempo para nós, para que a gente não esqueça da nossa capacidade de fabular e de imaginar. Eu já estou entrando aqui, mas nós tínhamos um combinado, eu vou voltar um passo atrás e eu também vou me descrever. E eu vou me descrever porque a gente está trabalhando na perspectiva da leitura para todos, do direito para todos. E talvez, eu espero que sim, nós possamos ter alguma pessoa cega nos assistindo e que está escutando a nossa voz, nossa melodia, né? O nosso tempo, mas talvez não imagine como nós sejamos. Então, eu vou me descrever, e esse também é um exercício interessante, porque também é quase que uma ficção, porque dependendo de como a gente está, a gente se descreve de um jeito ou de outro. Tem a ver com a identidade, tem a ver com como a gente se enxerga. E como a gente está falando com infância, eu resolvi hoje ligar para minha sobrinha, que tem 7 anos, que é a Alice, e eu contei o que eu ia fazer e perguntei para ela como ela poderia me ajudar a me descrever se a gente tivesse com uma criança cega. E aí a primeira questão que ela disse, que era para eu falar que eu tinha o cabelo muito comprido, e é verdade, o meu cabelo está muito comprido, porque a gente está em pandemia, e eu não tenho coordenação para cortar o cabelo, então eu estou quase como o personagem da Rapunzel, do cabelo. No entanto, eu não estou com o meu cabelo solto, eu estou com o meu cabelo preso num coque meio despenteado, que quase pode parecer um espanador. Ela também disse que eu tinha que avisar que o meu cabelo não é só castanho escuro, que eu tenho muitos fios brancos. E aí a avó dela falou no alto grisalho, que eu escutei. Eu disse, Alice, tu acha que eu posso falar que o meu cabelo é grisalho? Uma criança sabe o que é isso? Ela disse, eu não sabia, aprendi agora. Mas essa é uma possibilidade da gente ir ampliando. A gente diz grisalho, mas a gente diz que grisalho é um cabelo castanho com fios brancos. A gente está adjetivando, a gente está criando um cenário. Ela também pediu para eu falar que eu tenho os olhos verdes, que eu uso óculos, e que
ela imaginava que eu ia estar um pouco maquiada, porque ela já estava na minha casa uma época que eu fiz uma live. E como é muito difícil eu me maquiar, mas para a live eu me maquiei, ela lembrou disso. Então, ela pediu para eu dizer que eu estou de lápis, rímel e um batom clarinho. Eu também estou com um vestido roxo, com flores gigantes coloridas, azuis, rosas. Eu estou com um anel azul, com uma bolinha prateada no centro e um brinco também de bolinhas prateadas. Então, agora eu imagino que quem não está me vendo pode me imaginar, a partir de uma leitura que eu fiz de algumas cenas e alguns detalhes. E eu também quero dizer que eu trabalho com inclusão, então eu tenho sinal, e eu estou muito feliz que a gente tem Libras aqui. Então, o meu sinal, que eu fui batizada, assim como nós somos batizados pela nossa família, e o meu nome é Carla, quando a gente entra para a comunidade surda, a gente também é batizado. E a gente é batizado por um surdo. E geralmente os surdos percebem alguma característica da gente e é essa marca que vai nos dar o sinal. Então, eu vou descrever o meu sinal. O meu sinal é um C que sai na lateral, na altura da minha cabeça, e vai descendo. E é um C que treme. E é um C que treme porque o meu cabelo é ondulado e porque eu também sou um tanto quanto agitada. Eu não sou uma pessoa tranquila. Quando eu estou falando em Libras, tem horas que os surdos dizem que eu estou gritando, porque eu falo muito gesticulando. E, de fato, eu também sou gritona. Então, esse sinal é uma marca, e que também tem a ver com linguagem, com entrar em outros mundos. E é isso que a gente tem feito um pouco não, muito, na Mais Diferenças. A Mais Diferenças trabalha com projetos de educação e cultura, entendendo que essa interface é fundamental. E desde quando a gente começou a trabalhar com a implementação das políticas de educação inclusiva, a questão do livro era uma grande questão para nós. Porque se eu não consigo imaginar a minha vida sem literatura, se a gente tem esse direito, e entendido como um direito fundamental, como a Celinha trouxe, como o Antônio Cândido escreveu com uma preciosidade, como que eu posso imaginar que esse direito não é para todos? Se a gente vive, em meio aos livros, e se as crianças estão entrando na escola tardiamente, porque se a gente for analisar a política de educação inclusiva, não tem 20 anos, alguns lugares já tinham iniciado antes. Então, até ontem, a gente tinha entendido, enquanto humanidade, que esse era um grupo que não tinha o direito de conviver conosco. E as pessoas com deficiência perderam muito, e nós perdemos muito. Porque a gente não ter o direito de conviver com a diferença, a gente não ter o direito de, por exemplo, aprender Libras desde cedo, também é um direito que nos foi negado. Então, nós conseguimos avançar nessa perspectiva, as crianças começaram a entrar na escola, mas a gente não tinha livro acessível. E quando a gente começa a pensar na questão, e quando a gente fala de formação de leitores, e teve toda uma política muito grande nos últimos anos para que a gente tivesse acervo de boa qualidade nas escolas públicas, a gente nunca pensou nas crianças com deficiência. E isso é uma questão que é uma marca, que diz, isso não é para ti. E como que a gente pode aceitar essa ideia de que o livro não é para todos? Então, nós começamos a nos colocar no exercício, no estudo, na pesquisa, de entender como que um livro pode ser para todos. A gente tinha, há mais tempo, livros para as crianças cegas, para as pessoas cegas. Então, a gente tinha livros em braille e nós tínhamos livros em áudio. Isso era o que a gente via no mercado, na escola, não com a mesma quantidade das outras pessoas. As pessoas cegas também não conseguem chegar numa livraria
e escolher o livro que elas querem, como quem pode chegar a uma livraria consegue escolher esse livro. E aí, trabalhando nessa perspectiva inclusiva e pensando que o livro é um objeto, é um processo, que ele é individual, mas ele também é coletivo, e na escola ele tem uma potência muito grande coletiva, nós começamos a desenvolver livros em múltiplos formatos acessíveis. Portanto, a gente tem desenvolvido e descoberto coisas incríveis sobre como fazer um livro para todos. Um livro, e eu peguei esse daqui, que eu também estou cheia de livros, Celinha, que se chama O Rei Careca, que é um livro que a gente acessibilizou. A gente tem um livro de papel. Eu amo livro de papel. O livro de papel, eu acho que tem isso, tem o cheiro, tem a textura, tem o tamanho, e como a Celinha falou, os livros agora são obras de arte. Então, eu não estou dizendo que a gente quer abrir mão desse livro. Mas o livro que a gente inventou, ou o livro que a gente vem desenvolvendo, é um livro que não pode ser só de papel. Então, a gente tem um livro de papel, mas a gente tem um DVD junto. E a gente tem um QR Code, porque DVD é quase uma mídia obsoleta, né? Por quê? Porque o livro que a gente está desenvolvendo é um livro em múltiplos formatos acessíveis. Ou seja, é um livro que tem libras, é um livro que tem a narração em português, é um livro que tem o texto na tela, e é um livro que tem a descrição das imagens. Por quê? Porque as crianças cegas, e se a gente tem livros que não são só mais os livros, como a Celinha tinha mostrado, só com texto, e hoje a gente entende a importância da imagem, e como ela é potente, como ela é leitura, como ela é forma de ler o mundo, a gente não pode só ler o texto, a gente tem que contar que imagem é essa. Então, a gente vem desenvolvendo livros em múltiplos formatos acessíveis, que depois, se der tempo, a gente mostra alguns trechinhos. Mas, quando eu comecei a organizar a minha fala de hoje, que a gente estava pensando em leitura literária para a primeira infância, e também eu acho que é um privilégio a gente poder parar e ter esse tempo, porque eu fui voltar às minhas leituras, eu fui pensar em conexões, primeira infância, bebês com deficiência, crianças com deficiência, e o que isso podia ter em comum, que ponto que podia nos juntar aqui. E aí, se a gente for analisar, principalmente pensando em bebês, a gente, há muito pouco tempo, tem discutido sobre isso. A gente ainda tem poucas produções acadêmicas. Muitas vezes, os bebês estavam apartados, excluídos da literatura. E a gente, às vezes, e até hoje ainda, se pergunta como, né, que eu vou trabalhar com o livro, com os bebês. E eu já vi aqui pelo chat que tem um pouco isso. Como trabalhar com a leitura literária junto com os bebês? Então, a gente pode imaginar que, por muito tempo, os bebês foram invisíveis. E as crianças com deficiência e as pessoas com deficiência também. E aí, quando eu estava pensando nesse paralelo, é muito interessante, porque se a gente vai pegar alguns autores e se a gente olha, né, para os bebês e para as crianças pequenas, os bebês e as crianças pequenas nos dão muitas pistas de como pensar numa literatura para todos. Por quê? Porque os bebês, e pensando no tripé que a Celinha falou, tem a questão da língua. Mas muitas vezes os bebês estão em processo de construção da língua, então eles ainda não têm a língua. No entanto, não significa que eles não se comunicam conosco. Eles têm gestos, eles têm um sorriso, eles têm um movimento, eles têm uma série de pistas e de indicadores onde eles vão conversando, onde eles estão imersos nesse mundo. Os bebês são especialistas, digamos assim, nessa multissensorialidade, na possibilidade de produzir sentidos de muitas formas. E essa é uma das características.
No nosso processo de desenvolvimento, quando a gente nasce, a gente não tem essa racionalidade. A gente não foi moldado para a objetividade. A gente está descobrindo o mundo. E que a gente vai tendo pistas e que esse mundo vai se desvelando. E que eu sou um ator fundamental para entrar nesse mundo. Então, a literatura, nesse sentido, ela é fundamental, porque tem a ver com a possibilidade de produzir sentidos, da gente apresentar o mundo para os bebês. A gente tem um compromisso com os bebês, né? Hannah Arendt fala isso. E a gente, muitas vezes, se preocupa de como que eu vou apresentar o livro, como que eu vou colocar a literatura para os bebês. Muitas vezes, porque a gente não sabe, a gente meio que desiste. Mas a gente não tem pudor algum, às vezes, de deixar os bebês na frente da tela. E a tela não necessariamente tem obra de qualidade, não necessariamente os bebês estão entendendo e compreendendo, mas a gente deixa. Mas muitas vezes a gente nega aos bebês o universo, a literatura, a possibilidade da gente compartilhar as questões da cultura, das diferentes culturas. E a gente também, eu acho, que por mais que a gente tenha a ilusão de que nós dominamos essa questão, os bebês e as crianças pequenas nos deixam ainda muito estupefatos. A verdade é que eles nos surpreendem muito. Os bebês nos dizem coisas que a gente não entende, aí a gente acha uma explicação, às vezes muito mais empobrecida do que os bebês estão pensando. Eu acredito que as elaborações do bebê, às vezes, são muito mais avançadas e complexas que a nossa. Só que nós não temos os elementos para fazer a leitura do que os bebês estão nos dizendo. Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu quero juntar o direito à literatura para todos, o direito à literatura para os bebês, com essa possibilidade da gente trabalhar com os múltiplos sentidos, com a multissensorialidade. Os bebês são multimodais, eles não são como nós que diz, agora eu vou ler, agora eu vou ver uma imagem, agora eu vou escutar um som, agora eu estou focando. Não, os bebês leem o mundo com todo o corpo, com todos os elementos que eles têm. E quando a gente está pensando na literatura para todos, ou, portanto, que eu vou descrever uma imagem, ou que eu vou fazer em libras, além de estar falando, era uma vez. Como que é, Roberta? Era uma vez. Isso diz muito. O nosso corpo fala, o nosso corpo se coloca nessa história. É uma outra forma de eu ler essa história. Portanto, eu quero dizer que o processo esse que a gente foi inventando de fazer livro para todos é um processo muito privilegiado de poder cada vez mais entrar nessa possibilidade multissensorial. E aí a gente pode entender tanto a literatura para os bebês, ou o que fazer. E agora também inventaram que os bebês, além de tudo, eu tenho que também colocar literatura. E com as crianças com deficiência, a mesma coisa. E agora, além de tudo, além das crianças com deficiência estarem aqui, eu também agora tenho que colocar literatura para essas crianças, né? E aí, a gente pode entender isso como um problema, como um limitador na nossa vida, ou a gente pode entender isso como uma possibilidade incrível, uma possibilidade também de nós fabularmos, uma possibilidade de nós também experimentarmos. Hoje, quando eu estava terminando a minha apresentação, sabe o que eu fiz? Eu peguei um livro grande que eu tenho, da Alice no País das Maravilhas, que tem umas ilustrações maravilhosas, é uma outra Alice, não a Alice que a gente tem na nossa memória. A Alice não é desse livro que eu vi, não é uma Alice loira, de cabelos cacheados, é uma Alice morena de cabelinho Chanel, e ele é desse tamanho. E eu fiquei de gatinhas em cima do livro. Por quê?
Porque os bebês não necessariamente pegam um livro assim como nós. Mas esse é um livro, é um jeito interessante, né? Que a gente normatizou que é um bom jeito de ver os livros. Mas ver o livro assim é outra visão que eu tenho do livro. E aí é a possibilidade também da gente se colocar no lugar do outro, da alteridade, também da gente experimentar. E se eu for ver um livro de cabeça para baixo, como que será que é a ilustra? Como que eu vou ver? E se eu for pegar o livro e amassar? Porque às vezes a gente tem vontade de amassar as coisas. A gente tem umas coisas que tem umas, né? Bebê mesmo, a gente tem vontade de dar uma apertadinha, porque é fofinho, é gostoso. Mas com o livro, a gente quer que as crianças tenham uma relação asséptica. Como que as crianças vão ter uma relação asséptica com o livro se elas estão nesse processo inteiro? Então, a gente tem trabalhado muito na produção e a gente tem aprendido cada vez mais que existem muitas formas de ler um livro. Esse, e a Celinha já tinha trazido, é o jeito que nós aprendemos e que nós amamos. E eu não quero abrir mão disso. Mas eu quero poder entender que existem múltiplas formas de ler um livro. Quando eu estou pensando e produzindo com a equipe um livro em múltiplos formatos acessíveis, a gente vê uma imagem por muito tempo. A gente escreve a descrição daquela imagem. A gente vai pesquisar sobre aquela imagem. Nesse livro aqui, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, que é uma festa, é um baile, se a gente passa o livro rápido, a gente vai dizer que tem várias pessoas num baile de roupas coloridas. Mas se eu olho com atenção, eu percebo que aqui tem o grito, um quadro perdido do grito, que aqui tem Van Gogh. Portanto, eu vou descobrir quem foi Van Gogh, que obra é essa? O que é o grito? Quem foi o Eduardo Munch? Ou seja, eu, de uma imagem, tenho muitas possibilidades de aprendizagem e de descobrir novos mundos. Dessa leitura, poder ir para muitos lugares. E aí vocês vão me dizer, Carla, tá ótimo, que bom que tu tá dizendo tudo isso, mas a gente não tem quase nenhum livro acessível. É verdade. E a gente tem que lutar e brigar, porque se a gente está dizendo que o livro é fundamental e a literatura é fundamental, as editoras precisam publicar livros para todos. Todos têm direito ao livro. No entanto, nós não vamos, quem me conhece já fala, nós não vamos congelar as crianças, porque o mundo editorial, ou o mundo não está preparado ainda, ou é caro, ou leva tempo, é trabalhoso. Para que fazer um livro para meia dúzia de pessoas, né? Nós não vamos deixá-las congeladas até o mundo avançar. Nós estamos com essas crianças. Então, a gente tem a capacidade também de acessibilizar um livro. Eu posso pegar um livro e quando eu vou ler esse livro, a minha voz é a narração do livro. Eu posso descrever as imagens do livro. E aí eu vou estar trabalhando com a questão do letramento visual, que a gente ainda tem trabalhado muito pouco. Nós somos encharcados por imagens, a gente vê, a gente é inundado disso e a gente, de fato, muitas vezes não vê. Então, é a possibilidade de parar, de dar um tempo, de ter atenção, de jogar atenção, não é fazer de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Portanto, eu posso descrever as imagens do livro, mas eu posso também descrever com as crianças, que é incrível. As crianças, como a gente já disse, que estão muito perto dos poetas e dos artistas, às vezes têm possibilidades incríveis de escrever, e de descrever de uma outra forma. Eu posso aprender Libras. Olha que lindo que é o sinal de aprender. É uma lâmpada, se a gente for pensar na etimologia do sinal, uma lâmpada que se ilumina. Olha quanta riqueza que eu tenho a partir disso. Eu posso fazer objetos táteis. Eu posso, e eu vou mostrar agora para vocês um trecho de um livro, e a gente vai fazer um exercício que a gente fez os objetos táteis do livro. Então, a gente vai com o livro,
com o audiovisual e com os objetos. E a gente encontra objetos. No Léo e a Baleia, que é um livro que a gente fez acessibilidade, que é do programa Leia para uma Criança do Itaú, nós fomos fazer uma mediação de leitura lá em Paulista, uma cidade da periferia de Recife. E eu cheguei às 6 da manhã, e era uma CEI com um jardim enorme, com árvores frondosas. E quando eu cheguei, porque a gente também vai ganhando a possibilidade de fabular, a primeira coisa que eu vi, as raízes de uma árvore, era o rabo de uma baleia. Portanto, eu fiquei maravilhada que na árvore eu tinha o rabo da baleia. E o que eu fiz? Eu trouxe todas as crianças pequenas que estavam numa sala quente, apertada, e a gente foi descobrir, porque eu disse para elas que eu ia contar um livro sobre uma baleia, mas que eu tinha descoberto que tinha uma baleia pelo espaço do jardim. E as crianças foram comigo como desbravadoras, e essas crianças, assim como eu, enxergamos o rabo da baleia. E a gente sentou no rabo para contar a história. Isso eu só consegui fazer por conta da literatura. O tempo está voando, agora que eu vi. Então, eu não vou mostrar mais os livros, eu vou parar, vou pedir desculpas, mas eu queria pedir para a Carla mostrar uma descrição, uma imagem, e eu queria que a gente não falou sobre nenhuma técnica de descrever imagem. E cada um de nós lê uma imagem, e nós vamos fazer de um jeito muito rápido. Mas eu queria que cada um de vocês olhasse essa imagem, e quem quiser, como uma forma também da gente conversar, pudesse descrever essa imagem nos comentários, no chat, do que vocês estão vendo. Quem quiser já pode ir mostrando, nós vamos ter uns 2 minutinhos aí para descrever. Eu estou sendo cruel, porque a gente descrever uma imagem leva muito tempo, mas essa é a possibilidade que a gente tem agora. Então, cada um, por favor, vai vendo aí o que tem nessa imagem. Essa é uma ilustração do livro Léo e a Baleia que eu estava falando para vocês. Uma menina brincando na banheira, gato, banheira com criança na banheira, brincando no banheiro, uma criança dando banho numa baleia, uma criança dando banho em um porco e ouvindo música, uma criança alisando uma baleia, uma criança no seu mundo imaginário. Tem uma vitrola, menina brincando no banheiro com a baleia, um menino sentado brincando com a baleia na banheira. Eu vi um belo mar pela janela, é uma baleia na banheira. Um banho regado à música e por aí afora. Então, olha o que cada um de vocês foi lendo. Claro que foi pouquinho, mas no início a gente tinha banheira, baleia, depois a gente foi vendo outros detalhes. E nós poderíamos ficar aqui até o final da tarde e a gente ia descobrir outros detalhes. Com isso, eu me despeço, peço desculpa, me despeço não, do meu monólogo, peço desculpas por ter passado o tempo, porque o tempo voa, e eu passo para a gente poder fazer uma conversa e discutir um pouco junto com vocês. Muito obrigada. Eu vou, então, pegar 2 questões aqui que eu fui selecionando no chat, que eu acho que, enfim, todas as questões. Primeiramente, agradecer a todo mundo, muitos comentários elogiosos, generosos, fraternos, super obrigada. É uma questão que eu passei batida, assim, falei muito rapidamente, a pessoa disse assim, a Izzy Ribeiro, não sei se faltou alguma letrinha, precisamos estruturar, inclusive, como tornar acessível, inclusive, as atividades para famílias, mostras culturais, reuniões de pais, conselho, APM. E aí eu selecionei essa questão porque eu falei rapidamente que a fabulação tinha ido para a escola
e que a família, os grupos sociais tinham aberto mão um pouquinho e disse que isso não era uma crítica, né? A questão, acho que a vida é muito pesada para muitas pessoas, né? Então, por mais que a gente fabule o tempo todo, às vezes fabular para o outro, né? Então, ler para a criança, sentar e contar uma história, fazer uma brincadeira, pode ocupar um tempo afetivo e de relógio, não é só o tempo de relógio, que o adulto não tem. Então, a gente também precisa acolher esse adulto. Por isso que eu adorei a questão, porque é isso, você pode começar uma reunião de APM com uma história, você pode mandar uma história na agenda, você pode mandar hoje pelo WhatsApp, né? Você pode mandar questões, começar reuniões, às vezes, super burocráticas, com um vídeo, um poema, enfim, alguma coisa que dê um oxigênio para a reunião. E aí, gente, eu gostaria de dizer o quanto as 6 e-mails trabalharam nessa pandemia, o quanto que 6 e-mails tentaram fazer com que a família ficasse junto, né? Em momentos de ler histórias, quantos 6 e-mails usaram o Facebook para mandar atividades, para mandar histórias, mandar imagens. Que bacana isso, que é não esquecer a família, né? Então, gostei imensamente desse comentário, dessa pergunta, porque nos traz também esse direito e esse dever da escola, como detentora dessa ideia, né? Não desse conhecimento, porque o conhecimento está aí para todo mundo, mas dessa ideia de que isso tudo, que a fabulação é um direito, de proporcionar a todos. Quantas vezes chamamos pessoas da cozinha, da limpeza, para uma roda de história? Quantas essas pessoas vão na sala de leitura levar livros para casa? Será que a gente se lembra de incluí-los também? Né? Então, a gente fala do direito, então, a todos, né? Trabalhei numa escola que as pessoas da limpeza, da portaria, enfim, tudo que não era sala de aula, tinha uma aula comigo por semana na sala de leitura. E era maravilhoso, junto com as crianças, né? Enfim, acho que essa pergunta é fantástica, porque eu acho que a gente não pode esquecer dessa questão, né? E selecionei uma outra também muito rapidamente, que fala das questões emocionais de leitura para os pequenos. Eu faço uma brincadeira sempre com as crianças pequenas que falam, será que eles entendem tudo? Eu acho que eles entendem tanto quanto eu, quanto leio sobre economia. Eu não entendo nada. Eu acho que eu entendo. Eu junto as palavras e separadamente elas entendem. Numa mesma ideia, não faço a menor ideia do que se diz. No entanto, sou adulta, mas não entendo daquilo. Eu não entendo o que aquelas ideias falam, né? Então, acho que isso é uma questão. Uma outra questão importante, ainda dentro disso, que as interpretações sobre o que a gente lê é para o resto da vida. Mesmo entre os adultos, você não tem um consenso sobre as obras lidas, né? E aí, rapidamente também, esse é um livro da Ângela Lago, que eu lia na Praça da Sé para crianças de rua. Não tem nenhum texto, chama-se O Cântico dos Cânticos. Uma vez, uma menina de rua viu essas imagens e falou, é do casamento da Barbie, porque ela achou que aquilo tudo, que eram iluminuras árabes, para ela era um bolo confeitado. Pois eu abro agora o livro da Ângela Lago, eu só vejo a Barbie e o bolo confeitado. Né? Para ela, Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos, Rainha de Sabá, quem são essas pessoas, né? Mas para ela, um bolo bem confeitado e a Barbie faz todo sentido, né? Então, também a gente lembrar disso, que as interpretações são vastas e são válidas, né? Então, acho que isso é super importante. Bom, esses eram os meus comentários aqui do que foi aparecendo no chat. Carla, só temos aí 5 minutinhos, né? Ana Carla, tu estás no mudo. Oi, pronto, agora sim. Você quer comentar? Primeiro, reflexões lindas que as duas tiveram, temos muitos elogios aqui no chat, mas temos poucas perguntas, assim, algumas a Celinha já respondeu, né? Não sei se alguém nesse momento ainda quer enviar alguma pergunta, a gente está com pouco tempo.
Mas temos muitos elogios, muitos mesmo. Acho que não dá tempo para a gente responder mais nenhum, porque... Mas temos elogios que eu vou colocar aqui. É que esse é um tema difícil, viu, gente, da gente ficar quietinho, porque dá vontade de falar muito, de comentar muito, é muito difícil se controlar aqui, né? Eu queria só, que acabou o tempo passando, mas a gente colocou na live, acho que a Ana Carla colocou, vários links onde tem livros acessíveis gratuitos, que nós desenvolvemos com financiamento, com esses múltiplos recursos, então vocês podem acessar. E também tem alguns materiais do Projeto Brincar, que também estão em múltiplos formatos acessíveis, que a gente vem trabalhando com vocês aí da Secretaria Municipal de Educação, para poder compartilhar. E como está acabando, eu acho que também tem uma questão que acabou passando, mas é isso. A gente tem que oferecer e disponibilizar para os bebês e para as crianças pequenas todos os tipos de livro que a gente considera de qualidade, mas também, às vezes, eu posso não gostar de um livro, mas não significa que o livro não é bom, então acho que a gente tem que pensar nessa questão de que é um livro, mas acho que não necessariamente a gente precisa se preocupar que as crianças têm que entender, que tem que ser simples, que tem que ser empobrecido. Não, as crianças têm uma capacidade e a gente vai elaborando, as coisas vão ficando. Então, a leitura tem que estar presente no banho, na hora de comer, quer seja pelo livro físico, quer seja contando histórias, quer seja cantando, quer seja fazendo um trava-línguas. Tudo isso é possibilitar as crianças que possam ir entrando nesse mundo simbólico. E, mais uma vez, eu queria reforçar que para as crianças com deficiência isso é fundamental, porque ao longo da história da educação das crianças com deficiência, para além delas não estarem na escola junto com a gente, tinham um olhar muito médico, muito da incapacidade, entendendo deficiência como doença. E quando nascia um bebê com deficiência, e que não é fácil, os pais tinham que elaborar, né, esse luto, essa perda do bebê desejado, esperado, e tinham e têm que correr atrás de descobrir o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, todas essas questões. E ficava, em último lugar, a questão do brincar, da literatura, e a gente sabe que o brincar é o alimento fundamental para todas as crianças. E eu queria lembrar para vocês isso, que todas as crianças têm o direito de brincar, de fabular, de imaginar. Então, se a gente tem um bebê surdo, a gente vai fazer gestos, mesmo que eu não saiba fazer libras, porque a gente se constitui como sujeito, como linguagem. Mesmo que eu tenha uma criança com autismo, que não tenha fala, eu quero pedir que a gente não desista delas, que a gente siga falando, que a gente siga fazendo gestos, que a gente siga fabulando com todo o nosso corpo para essas crianças, que é a possibilidade de inseri-las no nosso mundo simbólico, delas poderem brincar e, acima de tudo, delas poderem se desenvolver, fabular, imaginar e sonhar. Obrigada. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando sobre os materiais que a Carla citou. O link de todos eles estão no post, no texto do post da live. Então, se você correr a tela mais para baixo, na descrição do post, vai ter todos os links, além dos links, o contato da Carla e também da Celinha, caso queiram entrar em contato, para qualquer coisa que necessitem. Celinha, quer fazer uma consideração final? Ah, sempre. Várias considerações finais. Não, queria dizer só que quando eu mostrei esses livros tão bonitos, né, de maneira alguma achar que só eles têm importância. Eu acho que a Carla acabou de dizer isso. Tem lugar para tudo na literatura, né? Às vezes, quando eu trabalhei na Amazônia, chegava em lugares que a biblioteca tinha 10 livros. Eram aqueles 10 que tinham. E os professores faziam milagres com aqueles 10, né? Então, acho que, claro, a gente está num momento hoje da estética e tal, que é fabulosa.
não só da estética, né? Eu mostrei um livro sobre a morte, mas hoje eu posso falar, por exemplo, de um imigrante árabe. Ele é tema de livro infantil, né? Eu posso falar sobre a morte, posso falar sobre a psique. É isso, tudo é tema. Mas também tem livros mais simples que ocupam seu lugar, que ocupam seu lugar na fabulação, no trabalho com as crianças, né? Porque senão a gente também fica muito preso a essa ideia de que tem que ter sempre coisas lindas, maravilhosas, e nem sempre tem, né? Mas quando o adulto, aquele que é o leitor mais experiente, se coloca a descobrir essas belezas, né? E mesmo em livros antigos, em livros que não são tão lidos, em si mesmo, em velhos filmes, em velhas imagens, enfim, o que eu quero dizer é que tem um campo muito vasto de aprendizado, né? Disse, a gente falou um pouco disso, são os barulhos, são os sons, são as cores, descobrir também esse mundo à nossa volta, né? Porque quando a gente fala em livro, objeto, livro, sempre tem uma tendência, mas a minha escola tem pouco, a biblioteca tem pouco, a sala de leitura, sempre vai ter pouco, gente. Toda vez que a gente vai numa grande livraria, a gente acha que não tem nada, que leu pouco. Sempre é isso, a gente nunca vai acompanhar, né? Mas o importante é trazer todos para esse momento, né? Por isso que eu digo, quando você traz todo mundo e faz com que isso seja, de fato, um movimento de todos, está ótimo, está maravilhoso. Né, lembrando, então, de Antônio Cândido, vamos fazer com que esse direito seja de todos mesmo. Né? Acho que é isso, como final. Obrigada, gente, pelo tempo, pela energia. Obrigada, Vicente. Agradeço também a Roberta Almeida, né, por ter compartilhado conosco toda a interpretação que ela fez. E você que está assistindo, se gostou da live, compartilha com os colegas da escola, é só clicar no botãozinho. Essa live chegue a mais pessoas, tá bom? Carla, muito obrigada. Celinha, muito obrigada. A gente precisa finalizar agora, porque o tempo já acabou. Roberta, muito obrigada. E as lives da secretaria acontecem sempre às terças e quintas. E participem sempre com comentários, com curtidas, com questionamentos. E é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Muito obrigada de novo, meninas. Foi muito linda essa tarde. Tivemos cerca de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas assistindo simultaneamente durante toda a live. Então, e muitos comentários positivos. Parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.